Bom, boa noite a todos. Eu sou a Carolina Duarte, sou gerente de produto da divisão da plataforma Everest dentro da Módulo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é esse conjunto de processos e fluxos que fez com que a própria Módulo internamente alterasse o seu padrão de construção e distribuição, manutenção, monitoramento e a própria atestação dos seus colaboradores e a sua política interna. Vamos começar pelo tema da live, né? Como é que a gente engaja pessoas? Não necessariamente ter a obrigação de fazer algo significa que isso resolve o problema do engajamento, da pessoa se dedicar a executar um determinado processo, principalmente se ele não fizer parte da essência do job description dela, né? Então, como você convence um chão de fábrica, por exemplo, que é importante que ele conheça a política de segurança da informação? Isso não é o dia a dia dele, não é o modus operandi dele. Então, um dos motes que nós usamos para construir a lei digital foi, de fato, ser transformar processos complexos, distribuídos em fluxos coesos, centralizados, devidamente controlados e que sejam fáceis de ser manipulados, para que você, assim, tenha mais motivos para engajar as pessoas a participar de processos tão importantes quanto a gestão dos seus conteúdos corporativos e o próprio fluxo de atestação. Então, seguindo nessa linha, eu vou fazer um overview para vocês do que é esse sistema, tá? Aqui nós estamos vendo a tela principal da lei digital, é a biblioteca de conteúdos. Por quê? Tudo que você fizer no contexto da lei digital tem a ver com conteúdo. Conteúdo é o objeto principal dessa das soluções desse produto, tá? Não é o único, mas é o principal. A gente está falando de gestão de políticas e entendamos políticas como um termo genérico, não é necessariamente só política. Qualquer documento que você precise monitorar, que você precise colaborar, que você precise distribuir, que você precise que as pessoas reconheçam o seu conhecimento, tá? É a gestão de políticas nesse nível. Todos os documentos corporativos que sejam relevantes de serem monitorados e distribuídos. Então, aqui na biblioteca de conteúdos, nós temos algumas opções. A módulo por padrão, a depender do projeto que, que, que seja adquirido, ela já disponibiliza alguns conteúdos. Além da própria LGPD, ela disponibiliza alguns templates padrão, que são templates que podem ajudar a sua organização ou a rever os conteúdos que já existem, por exemplo, uma política corporativa de proteção de dados pessoais, ou revê-la ou até construí-la. São templates que balizam alguns artefatos que podem ser importantes para sua adequação. No caso aqui, estamos falando de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas são diversos os temas. A lei digital ela é completamente agnóstica ao domínio que você precise tratar, né? Ela te fornece fluxos para que você consiga cumprir o seu processo de compliance balizado nessa gestão de políticas. Então, você tem aqui alguns templates padrão. Esses templates padrão, eles têm alguns placeholders, que nesse caso são o quê? São indicativos de que você precisa customizar determinado item para a realidade da sua organização. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de contrato entre co-controladores, né? Você já tem um contrato com, por exemplo, um fornecedor de plano de saúde, ele vai lidar com dados pessoais dos seus colaboradores, ele é um co-controlador dessas informações, desses dados pessoais. Então, há algumas premissas que devem ser estabelecidas nesse acordo. Então, a gente fornece esse template e vocês podem identificar aqui que há placeholders que fazem com que te direcionem a uma customização desse contrato. Esse contrato ele pode ser inteiramente reescrito, se vocês quiserem, mas a gente já fornece um balizador para eles, tá? Para vocês poderem construir esses documentos de apoio à adequação LGPD de uma forma mais simples. Além disso, vocês também podem criar o conteúdo novo de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um procedimento de registro de incidente genérico. Um exemplo pequeno. Criei aqui uns 5 minutos antes da nossa live para demonstrar. Ele é um procedimento que é meu, é da minha organização, é da fictícia.
E no caso desse documento, ou não tem um template, ou eu já tenho esse conteúdo e gostaria de fazer os demais processos da lei digital seguindo o conteúdo que é o meu conteúdo, ele já existe. Então você pode criar o seu próprio conteúdo, tá? Nesse contexto, você pode criar tanto indentações, né? Você pode ir criando aqui os seus itens. Por exemplo, aqui a gente pode criar um item novo que seja interessante para a construção desse documento, por exemplo, data e hora de validade, um exemplo aqui. E você pode ir construindo o seu documento dentro da própria interface. Ele já existe pronto, você tem num PDF, num formato Word, etc. A opção também de você exportar para a planilha e trabalhar ele de forma offline, né? Então você tem as duas visões, trabalhar de forma online e trabalhar de forma offline. E o mais importante, trabalhar de forma colaborativa. Essa sessão aqui do compartilhamento é onde você estabelece o grupo de trabalho que vai ajudar a construir aquele conteúdo, a revisar aquele conteúdo ou até a aprovar aquele conteúdo, tá? Esse grupo de trabalho vai ser o único que vai ter, de fato, acesso à construção desse conteúdo. Já já a gente vai ver como é que a gente distribui uma versão final, mas é ele que, de fato, vai ajudar e vai colaborar para a construção dele. Não é necessário que seja uma única pessoa centralizando, ou como o Pode bem mencionou, né? Você tem um documento que está um distribuidor de documentos online, alguém baixa uma versão offline, submete uma atualização, perde referência, perde a atualização do outro que fez, enfim, todas as problemáticas que a gente sabe de um ambiente compartilhado, elas estão tratadas aqui na lei digital. Você pode, inclusive, conceder acessos específicos. Se você quiser que alguém só leia o que está acontecendo, está sendo desenvolvido naquele conteúdo, você pode atribuir o papel de leitor. Se essa pessoa for só um colaborador, ou seja, ela pode criar os itens, editar os itens, construir o conteúdo, mas não pode distribuí-lo, não pode publicá-lo. Você também tem como restringir, ou você pode convidar pessoas a serem administradores do seu conteúdo também, para que eles possam ter plenos poderes em relação a esse conteúdo, tá? Nesse processo de construção, a gente ainda tem algumas funcionalidades que podem apoiar nos próximos fluxos e até no fluxo da criação desse conteúdo, tá? Nessa seção aqui, comentários, é uma seção que ela é puramente de trabalho colaborativo, tá? Você pode fazer a menção diretamente a uma pessoa, por exemplo, ainda pendente a revisão, porque eu já fiz um comentário, alguém já me chamou, a Carolina Duarte, para fazer uma revisão. A Carolina Duarte ainda está pendente da revisão, então ela pode trabalhar de forma colaborativa dentro do próprio conteúdo. Todas essas interações, elas são notificadas, tá? Elas podem ser notificadas por e-mail, elas podem ser notificadas pelo Teams. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, uma notificação. Acabei de fazer essa interação, eu acabei de receber que essa interação foi feita, que precisa de alguma ação. Então, todo esse ambiente é colaborativo. Há diversos itens que vocês podem customizar. Vocês podem customizar não só a estrutura do conteúdo, que vai ser, de fato, o seu conteúdo em formato prosa, como mencionou hoje, né? Você pode ter esse conteúdo em formato prosa. Você também pode descrever ele, atribuir uma imagem, classificá-lo e atribuir um assunto a ele. A gente já já vai ver o porquê que isso é interessante. E, inclusive, indicar qual é a aplicabilidade e qual é o status de atendimento a determinado requisito, tá? Tudo isso de forma centralizada, gerenciada, registrada. Tem todas as datas de todas as modificações, por exemplo, por aqui. Tudo fica registrado, centralizado e devidamente com controle de acesso aplicado. Uma vez feito isso, você precisa publicar esse conteúdo. Por que a gente pede para você publicar esse conteúdo? Porque um conteúdo, ele não tem uma vida muito curta, né? A sua política de segurança da informação, como o Pode bem mencionou, num processo coeso, ela precisa ser revisada ano a ano. Há diversas intempéries que podem afetar a definição daquele seu conteúdo. Então,
A cada momento em que ele estiver plenamente revisado e aprovado, ele precisa ter uma versão publicada, ele precisa ser empacotado. E é esse empacotamento que faz uma versão ser disponibilizada aqui na Lei Digital. Vou mostrar aqui para vocês o histórico de versões. Esse é um documento, por exemplo, que teve 2 versões. Você pode descrever o que é cada uma da atualização dessas versões, e uma vez esse conteúdo publicado, daí sim ele pode seguir vida para os diversos fluxos dentro do contexto da lei digital. Um deles é a visão de multiconteúdo. O que é a visão de multiconteúdo? Você pode ver diversos conteúdos ao mesmo tempo. Ah, por que isso é interessante? Porque o seu processo de compliance não necessariamente está atrelado a um documento, ele está atrelado a um conjunto de documentos que fazem estabelecer regras para o seu processo interno, que demonstram como você está adequado a um determinado processo interno, a um determinado requisito. Eles podem ser subsídios para alguma interpelação, por exemplo, de uma agência reguladora. Então, o fato de você conseguir visualizar todos os seus documentos numa página só, e inclusive poder identificar quais são os principais assuntos que a gente está tratando. Então, por exemplo, você quer saber quais são os principais, o que nos meus conteúdos tem a ver com contextos de tratamento de dados pessoais de um titular. Você pode fazer um filtro aqui, a depender dos conteúdos que você definiu aqui em cima, e você identificar, por exemplo, na LGPD isso é tratado pelo artigo 1º. Ah, na minha minuta de aditivo com fornecedores não há nenhum item. Ah, no termo de consentimento da minha organização, tem um item aqui que está prezando sobre a questão do contexto do tratamento do titular. Então, são diversas as aplicações que você pode ter aqui, além de dashboards de acompanhamento. Como eu mostrei para vocês, vocês podem, inclusive, atribuir aplicabilidade e situação àquele contexto daquele conteúdo, né? De fato, uma determinada regra de alguma norma ou de algum procedimento ou de alguma política não está plenamente atendida, você pode fazer esse acompanhamento aqui, inclusive por meio de dashboards. A cada mudança num conteúdo desse, esse conteúdo do dashboard também é atualizado. Um outro processo muito interessante que nós temos na lei digital é a atestação. Você pode, a partir de um conteúdo publicado, quando ele está em rascunho, estabelecer um grupo de trabalho que te ajude a construir esse documento, e uma vez publicado, você pode distribuí-lo às pessoas de interesse da sua organização. Também há uma ação de compartilhamento aqui. Nesse caso, ninguém tem direito a alterar nada, só tomar o conhecimento de que aquilo existe. Mas a sua organização eventualmente precisa registrar e saber, a partir de ação de um determinado indivíduo, de um determinado grupo de indivíduos ou até de todos os seus colaboradores, ter o registro de que não só eles leram, como reconhecem o teor daquele conteúdo. Para isso, a gente criou o fluxo de atestação. Então, aqui, a partir de um conteúdo publicado, você pode solicitar uma atestação. O que significa solicitar uma atestação? Distribuir esse conteúdo a um determinado grupo de usuários, que são os que nós chamamos destinatários da atestação, e, de fato, recolher essas assinaturas, que são as assinaturas eletrônicas. Por quê? A assinatura eletrônica é a identidade eletrônica do indivíduo. Já há, inclusive, prerrogativas em jurisprudências, há decretos que estabelecem que a assinatura eletrônica tem validade de assinatura física. A assinatura eletrônica não é a assinatura digital, aquela que te exige um certificado digital, ela tem um outro aspecto, é a identidade virtual da pessoa dentro daquele contexto. Então, você distribui isso para determinadas pessoas, por exemplo, você pode distribuir individualmente para pessoas, ou você pode distribuir entre grupos. Tá? Aqui eu quero mandar para o grupo de design e usabilidade, para o grupo de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Você então estabelece quem é o escopo, quem são as pessoas alvo desse seu processo de atestação e inicia a sua atestação. Daí você precisa estabelecer um início para ela. Se você não quiser estabelecer, ela vai iniciar automaticamente. Se você colocar aqui uma data e hora, ela vai ser programada para iniciar na data e hora que você quiser. Mas ela precisa ter um prazo. Esse processo de atestação, ele precisa estar
ter um início, meio e fim, né, você precisa não pode ter uma atestação indefinidamente. Então você pode vir aqui e estabelecer um prazo. Vamos colocar aqui, por exemplo, dia 30/11 às 18 horas. O que que significa isso? Todos esses colaboradores serão notificados que precisam atestar esse conteúdo até o dia 30/11 às 18 horas. E você pode, inclusive, definir um lembrete de atestações pendentes, ou seja, quem de fato ainda não estiver atestado, a cada X dias que você pode estabelecer aqui, vai receber uma notificação de lembrete. A plataforma, por padrão, vai mandar uma no início da atestação, vai mandar outra quando o prazo estiver prestes a expirar e vai mandar outra quando o prazo tiver expirado. Mas você pode também reforçar esse pedido a cada a cada 2 dias, a cada X dias que seja de interesse da sua organização. Uma vez essa atestação iniciada, você, como administrador do conteúdo ou administrador dessa assinatura, tem acesso a esse processo de gerência de atestações, tá? Aqui a gente está vendo diversas atestações em seus diversos estados, tá? Que a gente acabou de criar, por exemplo, ela está ativa, foi mandada para 6 indivíduos. A gente tem uma aqui com prazo expirado, na verdade, 3 aqui com prazo expirado. Uma concluída, o que que significa isso? Chegou-se ao prazo e todas as pessoas atestaram aquele conteúdo, e uma cancelada, o que significa que, eventualmente, esse processo não é mais necessário. Tudo isso os administradores têm pleno controle, ou seja, cada pessoa que for atestando, esses contadores vão sendo renovados, vão sendo atualizados. Você também tem completo controle a editar essa atestação, por exemplo, se quiser revisar antes do prazo chegar, quero revisar esse prazo, você pode revisar esse prazo. Ah, esqueci de incluir alguém, ou gostaria de adicionar mais um usuário, você tem essa opção de adicionar outras pessoas, de dispensar a atestação de uma pessoa, um colaborador que tenha saído, um fornecedor que não trabalhe mais com a sua empresa. Enfim, você tem plenos poderes de gestão aqui. Mas eu queria mostrar para vocês o como é fácil também para quem precisa testar. A pessoa que de fato precisa testar, ela recebe uma notificação como essa aqui. É uma notificação que vai para o e-mail dela, é exclusivo dela. A gente tem, através desse processo, o vínculo daquele determinado documento com aquela versão sendo distribuído para aquela pessoa. Então, esse indivíduo tem acesso a isso, não só aqui na página que ele vai enxergar as minhas atestações, mas também por e-mail. Então, esse processo fica super facilitado. Ele pega um e-mail como esse, clica no link e vai cair direto no conteúdo para ser atestado. Esse conteúdo para ser atestado, como eu informei, é aquele publicado naquela versão que foi distribuída para aquele indivíduo. Então, o indivíduo lê esse conteúdo, pode ter acesso aos detalhes, se houver detalhes aqui, ele tem a visão de prosa desse conteúdo e daí ele precisa atestar. Ele clica aqui no atesto para então atestar. Por quê? A gente precisa reforçar, a gente precisa ter a ação manual do indivíduo de que ele leu que esse atestar conteúdo significa atestar para os devidos fins do conhecimento e estar de acordo com esse conteúdo. E uma vez que ele faça isso, ele atesta o conteúdo com sucesso, ele cai de volta nas minhas atestações. Essa aqui já é outra visão, aqui a gente está na gerência de atestações, aqui é a visão de quem está atestando, e ele consegue acompanhar. Ele já aceitou algumas, tem uma aqui com prazo expirado, tem uma pendente. As que ele aceitou, ele sempre vai ter acesso, como essa aqui que a gente acabou de aceitar, ele sempre vai ter acesso ao conteúdo que foi aceito, ou seja, ela testou hoje, daqui a 6 meses caiu em uma inconsistência de uma determinada regra, de alguma política, de algum procedimento. Ele tem, de fato, acesso ao conteúdo, não pode ser negado o conhecimento e o acesso a esse conteúdo, está sempre disponível para ele, e enquanto isso, você está monitorando aqui, por exemplo, esse comunicado que a gente acabou de atestar, ele acabou de ser atestado pela Carolina Belfort agora, no dia 25/11, às 6h41. Então, todo esse processo você tem total controle sobre ele. Um prazo expirado pode ser postergado, você pode ignorar alguns determinados indivíduos de atestar, se por algum acaso o teu fluxo de atestação prevê que você não precise da totalidade das atestações. Enfim, você tem todo o acompanhamento aqui pela interface e ainda pode
gerar um relatório. Esses relatórios da Lei Digital, a cada conteúdo publicado, você tem acesso a todas as informações que existem na Lei Digital. E ele é altamente customizável, tá? Você pode elencar, inclusive, mais de um conteúdo para gerar esse relatório, se ele vai ter capa, sumário, gráfico de resumo ou não, se você precisa ter, de fato, todos esses dados do conteúdo, inclusive dados de atestação, observem aqui, então, ele tem alta customização, você pode aplicar filtros, você pode tirar conteúdos, colocar conteúdos, enfim, todo o teor do trabalho que está sendo feito, ele é passível de virar um relatório, e esse relatório pode ser distribuído entre, inclusive, os seus stakeholders que não necessariamente tenham acesso à lei digital, ou não queiram acompanhar o processo pelo sistema, ou que você precise ter alguma salvaguarda de que aquele processo foi iniciado. Então, esse aqui é um exemplo de um relatório, esse é um relatório completo, onde você tem aqui alguns gráficos de resumo. Esse aqui é o super completo, vocês podem customizar e, por exemplo, não ter acesso a esses gráficos de resumo, se não fizer sentido para o objetivo do seu relatório. Você tem aqui a aplicação de marcadores, que são formas de você destacar o seu conteúdo. Você tem o próprio conteúdo aqui com todas as informações de quem modificou, quando que modificou. Você tem todos os acessos a esses conteúdos também aos conteúdos próprios da módula. Aqui, por exemplo, é a lei digital, é a LGPD na lei digital. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Aqui o início dele. Então, se você, por exemplo, colocou uma imagem, colocou um vídeo, colocou alguma informação, toda essa informação está aqui passível no relatório, inclusive a distribuição do seu processo de atestação. Ele tem uma seção específica, se o conteúdo que você elegeu para gerar o relatório tiver algum fluxo de atestação englobado, você também tem essa visão dessas atestações atribuídas àquele conteúdo, naquela versão, quem foi que fez, quando, qual o prazo, qual o status, quem aceitou, deixou de aceitar, enfim. Você, além de ter o controle nas suas mãos dentro do sistema, você também tem um relatório super rebuscado que pode distribuir essas informações entre a sua organização. Bom, gente, esse é um overview que eu queria dar para vocês, super rapidinho, sobre a lei digital, porque né, nosso tempo é curto, tem muita coisa interessante que a gente ainda teria para mostrar.